bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Galera, estou muito feliz, o meu canal acabou de bater 96 mil inscritos. Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que compartilha nossas aulas de bom grado, de boa vontade. Muito obrigado mesmo a todos vocês, parceiros do nosso canal. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, muito em breve nós teremos aí a marca de 100 mil inscritos e poderemos realizar, enfim, o nosso sonho de ganhar uma plaquinha do YouTube. Mas a minha presença aqui hoje é para um outro propósito. Galera, estou aqui para introduzir a aula de número 12 do nosso curso preparatório ESA 2020 para ingresso em 2021. Aula importantíssima. Na aula de hoje, pessoal, teremos a Era Vargas, toda a Era Vargas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Não preciso nem dizer para vocês o quanto Era Vargas é um assunto extremamente cobrado na prova da ESA, e nesse ano em específico, onde nós temos 75 anos do término da Segunda Guerra Mundial, é bom os senhores ficarem espertos quanto à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sabe, o anjinho aqui me dizendo que possivelmente vai cair uma questão sobre a FEB, sobre a Força Expedicionária Brasileira e a sua participação brilhante, diga-se de passagem, na Segunda Guerra Mundial. Galera, essa aula que vocês irão assistir a partir de agora, completíssima, com slide, um texto muito bem elaborado. E vocês sabem, no final tem a correção de exercícios no modelo ESA para você treinar todo o conteúdo que você aprendeu durante a aula. 40 minutos de aula que você terá pela frente a partir de agora. Você só encontra isso no canal Tudo é História. Então, o mínimo que eu mereço, o mínimo que o Thiago merece é que você nos brinde com um likezinho, que você compartilhe nossas aulas, nos ajude a chegar ao número maior de lares. E se caso você tiver condições, se você puder se transformar em membro do canal, seja membro e nos ajude a produzir mais conteúdo, porque quanto mais membros do canal conseguir, poderemos investir em infraestrutura para melhorar a qualidade do som e do áudio para você, meu caro amigo, minha cara amiga que nos acompanha. Agora chega de conversa fiada e vamos para a aula. Tá aparecendo para vocês aí o primeiro PowerPoint da nossa aula de hoje. Bom, gente, chamamos de Era Vargas o período que vai de 1930, com a ascensão de Getúlio, após a Revolução de 1930, com o apoio do Exército, movimento esse que derrubou o presidente Washington Luiz e impediu a posse do recém-eleito Júlio Prestes, candidato que venceu Getúlio Vargas nas urnas. E a Era Vargas vai até 45, ao término do Estado Novo Varguista, quando Getúlio Vargas ele é deposto pelas Forças Armadas, as mesmas Forças Armadas que botaram o Vargas no poder em 30, resolveram que depois de 15 anos era momento do Vargas sair do poder, principalmente pela contradição do Brasil ter participado da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, das forças aliadas em prol da democracia contra o nazifascismo, sendo que o Vargas, nessa sua fase final da Era Vargas, nos governou com tendências nitidamente fascistas. Bom, Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho, membro de uma poderosa família de latifundiários, o clã dos Vargas, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, governou o Brasil de 30 a 45, depois ele volta nos anos 50 para mais 4 anos de governo até o seu fatídico suicídio em 1954. Essa primeira fase da Era Vargas é dividida assim: governo provisório, que vai de 30 a 34, tem esse nome porque o Vargas, quando tomou o poder em 30, ele afirmou que era em caráter provisório. Mal sabia a população que o provisório dele durou 15 anos, O governo constitucional, que vai de 34 a 37, período importante, onde o Brasil aí teve o conflito de duas ideologias, de um lado a A e B, Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, contra a ANL, Aliança Nacional Libertadora de cunho comunista, e de 37 a 45, o Estado Novo Varguista, um período marcado pelo forte autoritarismo do Getúlio Vargas e também por suas medidas populistas.
Essa imagem que vocês estão vendo aí, o Getúlio Vargas devidamente fardado, né? No passado ele chegou a fazer parte do exército por um período de tempo, né? Antes da sua carreira política. Ele rodeado ali por militares que alçaram ele ao poder em 30, depois do movimento intitulado Revolução de 1930, que pôs fim ao governo do Washington Luiz. Agora, pessoal, a gente vai ver fase por fase as principais informações, iremos aprofundar na era Vargas. Olha aí, governo provisório, né? Lembrando que vai de 30 a 34. Esse período, gente, Getúlio Vargas ganhou plenos poderes, né, por onde ele governou o Brasil através de decretos-lei. Com o compromisso, ele prometeu que no futuro próximo ele iria formar uma Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas, né, prometeu que com esses plenos poderes dados pela Revolução, ele afastaria os elementos da política do café com leite que até então mandavam no Brasil desde a ascensão do primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes, né? Eles indo esse revezamento político na presidência, assunto que vocês viram na aula passada. Então, gente, é chamado de governo provisório porque o Getúlio ganhou plenos poderes, segundo ele, para moralizar a política brasileira, afastar elementos nocivos, né, da política do café com leite e do coronelismo da presidência da República, e aí ele ia convocar uma Assembleia Constituinte, novas eleições, onde ele deixou bem claro que ele não seria candidato. Por isso que esse período é chamado de governo provisório, e você vai ver logo logo que de provisório não teve nada. Bom, nessa fase, o Getúlio tomou algumas medidas centralizadoras, né? Ele exonerou os governos de estado, exceto o de Minas Gerais, né? E esses governadores foram substituídos por interventores federais, na sua maioria tenentes, né, aliados do Getúlio Vargas. Então ele chegou fazendo uma limpa, né, se cercando de pessoas de sua confiança. Ele exonerou os governadores de estado, com a exceção de Minas, e colocou no lugar um cargo novo chamado de interventores federais, com tenentes devidamente escolhidos por ele, Getúlio Vargas. Nessa fase do governo provisório, ele criou aí o governo nacional, né, o Conselho Nacional do Café, para ter um controle maior sobre a produção do café pelo governo federal. Lembremos que em 29 foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York e mais uma vez o café foi um produto afetado, né, esse vai e vem do preço do café. O Getúlio criou esse organismo para poder controlar a produção do café e evitar esses excessos. E ele criou também o Ministério do Trabalho, acenando ali com a criação das primeiras leis trabalhistas. Você sabe que é isso que deixou ele muito famoso, né? Esse seu viés populista, as leis trabalhistas que ele foi criando ao longo do período que ele governou o Brasil. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha aí, gente. Se eu posso dar uma dica para vocês, né, e pedir uma atenção maior de vocês na prova da ESA, fiquem espertos com esse assunto aí, a Revolução Constitucionalista de 1932, né? É um assunto extremamente importante dessa fase de governo provisório do Vargas, que vai de 30 a 34, de longe é o assunto mais importante. Lembremos que a chegada do Getúlio Vargas ao poder significou indiretamente São Paulo ter sido posto ali no ostracismo, né? São Paulo foi tirado do comando do país. E obviamente que a oligarquia paulista do café ficou descontente de ter sido escanteada, né, do comando do país. Para piorar a situação, na hora de escolher, né, o interventor para São Paulo, Getúlio Vargas escolheu um interventor que não era paulista, e isso desagradou demais a elite paulistana, ficou parecendo uma provocação por parte do Getúlio. E junto a esses fatores, São Paulo fora do comando da presidência da República, Getúlio Vargas com medidas intervencionistas em São Paulo, fez com que surgisse um sentimento de oposição ao governo dele aqui no estado de São Paulo, que pedia a reconstitucionalização imediata do país e o fim do governo provisório do Getúlio Vargas, que alguns já começavam a chamar de ditadura varguista. Bom, então nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 32, porque aqui em São Paulo surgiu um forte movimento pedindo a reconstitucionalização do país, a saída do Getúlio Vargas do poder e a convocação de novas eleições onde ele não fizesse parte, né, da disputa.
O clima foi ficando tenso, né? E num episódio em São Paulo, entre aqueles que queriam a saída do Getúlio e alguns apoiadores que ele tinha lá na Legião de Outubro, um movimento em São Paulo, né, do confronto morreu 4 jovens opositores ao Getúlio, que deu origem à sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? A morte desses 4 jovens virou símbolo de luta, como vocês podem ver no cartaz ali do lado. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E surgiu aqui, né, um furor regionalista em São Paulo, um orgulho de ser paulistano, e a elite paulista, que acabou capitaneando o movimento, chamou os paulistas às armas para lutar contra aquilo que eles chamavam de opressão varguista, pedindo a reconstitucionalização imediata do país. Mas, depois de 3 meses de luta, os paulistas se renderam, né? E acabaram derrotados pela desproporção de forças, né? Imagina, um Estado lutando contra um país inteiro que ficou do lado do Getúlio Vargas. São Paulo perdeu no campo das armas, mas acabou tendo uma vitória moral, porque o Getúlio Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte para o ano de 1933, para dar início à elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Com a criação dessa Constituição, em julho de 1934, nós temos início a segunda fase da Era Vargas, o chamado governo constitucional, que vai de 34 a 37, né? Olha aí para vocês, pessoal, alguns tópicos principais da Constituição de 1934. Ela estabelecia voto secreto. Pela primeira vez na história, as mulheres ganharam o direito de se candidatar e de votar, ganhando igualdade civil com os homens, a principal novidade dessa Constituição. Nós temos a separação e independência entre os 3 poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa Constituição criou o Tribunal do Trabalho e o direito de organização sindical. Também a nacionalização de empresas estrangeiras, a possibilidade, caso elas fossem de setores estratégicos, e o estabelecimento estatal, de monopólio estatal, sobre determinadas indústrias de soberania nacional. Isso sem falar que essa Constituição de 34 criou várias leis trabalhistas, aí é nesse ponto que o Vargas agradou a massa, e também essa Constituição elegeu Getúlio Vargas presidente de maneira indireta até 1938. Você vai ver que essa foi uma estratégia dele para se manter no poder, ganhar tempo, e lá na frente, nas vésperas da eleição que ele prometeu, ele dá um novo golpe de Estado e permanece no poder. Então, gente, essa Constituição de 34, você vai guardar as palavrinhas-chave: voto feminino, leis trabalhistas e eleição indireta do Getúlio pela Constituinte, são os aspectos principais da Constituição de 34. Se você quiser se aprofundar mais nela, o canal Tudo é História tem uma aula inteirinha só para explicar as características da Constituição de 34, beleza? Bom, avancemos na nossa aula. Bom, gente, se você pegar aí a fase do período constitucional da Era Vargas, você vai ver que é contemporâneo da Guerra Civil Espanhola lá na Europa, E na Guerra Civil Espanhola nós tivemos o embate, de um lado, democratas, republicanos, comunistas e socialistas se juntaram na Frente Popular Republicana contra a Falange, que era uma organização fascista do general Francisco Franco. Aqui no Brasil, não cheguemos ao ponto de exagero de afirmar que o Brasil teve uma guerra civil, mas 2 ideologias também se confrontaram aqui durante a fase constitucional da Era Vargas. Uma delas vocês estão vendo aí, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de liderança de Plínio Salgado, um jornalista, modernista, Ele conheceu os camisas pretas do Mussolini na Itália, ficou impressionado e fundou no Brasil a AIB, Ação Integralista Brasileira, de tendência fascista, não nazista, que fique claro isso, não estou fazendo apologia ou defesa, mas é bom não misturar as coisas, Bom, ele pregava um Estado corporativo, que integrasse ali
patrões e empregados para evitar a ideia de luta de classes e, obviamente, um governo totalitário, de preferência nas mãos do Plínio Salgado, né? Eles usavam camisas verdes, oliva, né? Andavam armados e promoviam perseguições a comunistas e suspeitos de envolvimento com o comunismo, né? Estão vendo do lado ali, Anauê era o grito de guerra deles, que é de origem tupi, né, para exaltar esse nacionalismo à moda brasileira, e ali o Sigma, né, com a ideia de união, de grupo, e eles no início apoiaram o Vargas, né, e até mesmo a instalação do Estado Novo, só que depois vocês vão ver que eles se voltam contra o Vargas e o Vargas vai acabar eliminando a AIB. Portanto, a AIB é uma organização fascista, anticomunista, que pregava um Estado forte e totalitário. Bom, contra eles surgiu a ANL, Aliança Nacional Libertadora, comandada por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. O mesmo Luiz Carlos Prestes que participou do tenentismo no passado, né? Ele virou adepto das ideias comunistas, acabou se casando com Olga Benário, judia comunista procurada, né, por guerrilha comunista e atentados em vários países do mundo. Ela foge para o Brasil com Luiz Carlos Prestes, né? Inspirado no regime socialista da União Soviética, a ANL pretendia derrubar o governo Vargas, né? Anular a dívida externa, que eles chamavam de imperialistas, e promover uma reforma agrária no Brasil. Obviamente que eles eram antifascistas, eram rivais da AIB. Em 1935, a intentona comunista tenta dar um golpe de Estado, né? Partindo ali das cidades de Natal, Recife, do Rio de Janeiro, com o objetivo de derrubar o Getúlio, mas eles acabam sufocados rapidamente pelas forças oficiais do governo Vargas. Bom, se o Getúlio queria uma desculpa para dar um golpe de Estado, né, os comunistas fizeram esse favor para ele, porque a partir da intentona comunista, Getúlio Vargas declara estado de guerra, estado de sítio, depois estado de guerra, né, dizendo que o Brasil estava sob ameaça comunista, e ele vai revogar esse cenário apenas em 1937, para fingir a volta à normalidade democrática, né? Então, de 1935 a 1937, o país ficou sob estado de sítio, estado de guerra. Ele cancela em 1937, fingindo que as eleições iriam acontecer normalmente no ano de 1938, né? E nos bastidores, o Getúlio Vargas pediu para o alto escalão do Exército elaborar um plano, né? Esse plano acabou recebendo o nome de Plano Cohen. Era um plano forjado, era um plano totalmente fake, né? E nesse plano Cohen dizia que o Brasil estava sob ameaça comunista, que a União Soviética pretendia invadir o Brasil, derrubar o Vargas do poder, tirar o Prestes da cadeia e implantar um governo comunista, né? O plano era falso, porém o Getúlio Vargas anunciou à nação dizendo que esse plano havia sido descoberto pelo seu alto setor de inteligência e que o Brasil estava sob ameaça comunista e a única solução para proteger o Brasil do comunismo seria, né, renovar o estado de sítio, cancelar as eleições e decretar uma ditadura personalista comandada por ele, Getúlio Vargas. Então já estava tudo arquitetado, né? O Vargas cancela as eleições, manda fechar o Congresso, manda fechar o Senado, manda prender quem se opôs a ele no poder e o cancelamento das eleições, né? E logo após ali o golpe, ele apresenta à nação uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que pôs fim àquela de 34, que era muito democrática, né? Permitiu voto feminino, voto secreto, lei trabalhista, e ele impõe uma Constituição em 37 que foi apelidada de polaca, porque ela foi inspirada na Constituição fascista da Polônia. E com a Constituição de 37, Getúlio Vargas dá início ao Estado Novo, que vai de 37 até 45, a sua fase ditatorial com tendências fascistas. A Constituição de 37 fechou
Congresso fechou o Senado e o Vargas acumulou o poder legislativo nas suas mãos, além do executivo que ele já possuía. Essa Constituição proibiu greve, né, transformou greve em crime, manifestações contra o governo em crime. Essa Constituição criou o chamado sindicalismo pelego, né, um sindicato atrelado aos patrões com características corporativistas. Essa Constituição proibiu a execução, né, de hinos estaduais e municipais, o hasteamento de bandeiras estaduais e municipais, pois o cidadão deveria idolatrar apenas o governo federal, apenas os símbolos nacionais, como a bandeira e o hino nacional. Essas são características nitidamente fascistas, né? Se serve de consolo, a Constituição de 37 não mexeu na legislação trabalhista. O Vargas não iria retirar aquilo que lhe dava popularidade. Beleza, pessoal? Olha aí, adentrando com a nossa aula. Durante o Estado Novo, o Vargas manda fechar A e B, em 1937, não só A e B, mas todos os outros partidos políticos, né? Permitindo apenas o dele. E isso fez com que os integralistas tentassem, né, um golpe contra o Vargas, que ficou chamado de levante, ficou conhecido, né, como levante integralista, né? A tentativa de invasão do Palácio da Guanabara. Pasmem vocês, até a polícia chegar no local, né, o Getúlio Vargas se defendeu, ele e a família, na bala. Ele botou cada filho dele com uma arma na mão na janela, atirando nos integralistas, até que a polícia e o exército chegou no local e os revoltosos integralistas foram executados ali no chão, no jardim do Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? O Vargas mostrando a que veio nessa sua fase ditatorial. Durante o Estado Novo, ele criou organismos, departamentos de censura, né? O DASP, Departamento de Administração de Serviço Público, que centralizou a administração pública. Esse organismo fiscalizava os funcionários, inclusive para identificar traidores, né, do governo dentro do funcionalismo público. Agora, de longe, o mais importante foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável pela divulgação da propaganda favorável ao governo e, ao mesmo tempo, que censurava os meios de comunicação para evitar que as pessoas falassem mal do Getúlio Vargas. Uma das criações do DIP existe até hoje, que é a Hora do Brasil, né? Depois renomeada de Voz do Brasil, aquela hora no rádio que fica fazendo propaganda das ações do governo. Portanto, o DIP tinha a função de exaltar as conquistas sociais do governo Vargas, ao mesmo tempo que censurava aqueles que ousavam falar mal do regime varguista. Beleza, galera? Seguindo com a nossa aula, olha aí algumas das coisas que aconteceram durante o Estado Novo, né? Você vê que foi bem ativo. O Estado Novo foi marcado por avanços nas políticas econômicas e sociais, né? O Vargas vai acabar com aquela tradição cafeeira para dar lugar à indústria, principalmente a indústria de base, né? Que o Vargas, ele tinha o sonho da autossuficiência, que o Brasil pudesse, né, superar a dependência de importação. Nós temos o crescimento da população urbana pela oferta de emprego, né? O investimento pesado nas indústrias de base, principalmente para a produção de aço. O Getúlio Vargas vai criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é o Código Trabalhista Brasileiro que está em vigor até hoje, né? Muita gente diz que é as bases do sindicalismo pelego, porque amordaçou o movimento sindical no Brasil, atrelando ao Estado e aos patrões. Essa CLT, muitos dizem que foi inspirada na Carta del Lavoro, que era a Constituição trabalhista fascista da Itália do Mussolini. O Vargas criou a tão famosa carteira de trabalho, a Justiça do Trabalho que existe até hoje, né? O 10º, né? Ele vai criar estabilidade no emprego após o 10º ano de trabalho. Nesse período foi criado durante o Estado Novo, né? Foi criado o Ministério da Aeronáutica, a criação nacional do petróleo em 38, né, que deu origem à Petrobras posteriormente em 53, no outro governo, na segunda fase da era Vargas, né, que a Petrobras é criada. Ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 41, e você sabe que indiretamente o Brasil foi para a guerra por causa dessa siderúrgica, porque os Estados Unidos, né, cederam dinheiro e tecnologia para o Brasil concluir a obra, e ficamos meio que na dependência de pagar esse favor para os Estados Unidos, né, pelo investimento na CSN.
É desse período a criação da Companhia do Vale do Rio Doce em 42 e a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco em 45, além da Fábrica Nacional de Motores em 42 para produzir inicialmente motores de aviões. Perceba que no campo social e econômico o Estado Novo foi bastante ativo nesse período, né, nesses quesitos, economia e social. Lembremos que a pergunta que caiu na ESO ano passado foi sobre essa questão econômica aí no Estado Novo. Bom, gente, um parêntese à parte, também integrante do edital da ESA, foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, gente, a guerra estourou em 39 e o Brasil inicialmente se manteve neutro no conflito, apesar que todo mundo esperava que o Getúlio Vargas acabasse, né, entrando ao lado do eixo por conta da sua tendência fascista de governo. Porém, o Getúlio Vargas adotou uma postura pragmática, né? Ele ora elogiava as forças do eixo, ora elogiava os regimes democráticos, ele chegou a hospedar a família do Mussolini no Brasil, ele discursou em conferência de estados pan-americanos em favor da democracia dos Estados Unidos. Ele foi fazendo um jogo duplo, né? Você imagina a cabeça da população, da imprensa, sobre qual lado o Brasil iria apoiar na guerra. Ou o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, que era nazi-fascista, ou o bloco dos aliados, principalmente depois da entrada dos Estados Unidos em 41, na Segunda Guerra Mundial. O que o Vargas queria era dinheiro, empréstimo, para terminar a usina de Volta Redonda, né? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. E os Estados Unidos rapidamente se ofereceram para terminar a obra. Porém, gente, oficialmente não é por esse motivo que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Hitler, quando soube da parceria econômica que até então o Brasil havia feito com os Estados Unidos, né? Ele mandou um grupo de submarinos atacarem o litoral brasileiro, onde navegações, né, barcos brasileiros foram afundados por submarinos alemães. E por conta, né, desse ataque a um país até então neutro e a escalada, né, nacionalista contra as forças do eixo, como vocês podem ver aí do lado nessa imagem, né, manifestação contra o país do eixo, Getúlio Vargas declara guerra à Alemanha, Itália e Japão a partir de 1942. Então, senhores, a verdade é que o Brasil foi para a guerra pagar favor para os Estados Unidos por conta do financiamento da CSN. Mas ninguém pode entrar numa guerra por esse motivo, né? E aí a Alemanha fez o favor aí de dar o argumento que o Vargas queria para entrar na guerra, com o afundamento aí de uma dúzia de embarcações brasileiras, algumas centenas de brasileiros foram mortos. Não estou dizendo que não é motivo suficiente, tá, pessoal? Só que a gente precisa entender as entrelinhas. O Brasil não foi para a guerra só porque foi atacado pela Alemanha nazista. Existia uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Bom, como vocês podem ver nesse próximo PowerPoint, né? Olha ali o símbolo, a cobra fumando, né? Que o Brasil bordou na farda da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e ali embaixo o símbolo da Força Aérea Brasileira, sem tapua. Bom, você sabe que esse símbolo de cima tem, né, uma história interessante. Dizem que a sua criação se deu porque o Hitler teria dito lá na Europa que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil lutar na guerra, né? E quando a notícia chegou aqui, você sabe que nós brasileiros podemos perder o amigo, mas nunca perdemos a piada, né? E por conta dessa frase infeliz do Hitler, o nosso exército criou esse símbolo, né? Dizem que teve até participação do Walt Disney, só que o que o Walt Disney fez foi uma outra cobra, com 2 metralhadoras na mão, uma coisa mais invocada do que esse símbolo. Diz que esse símbolo aqui foi desenhado por um tenente do exército brasileiro. Bom, o Brasil mandou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, cerca de 24.500 soldados. E mandamos também a FAB, Força Aérea Brasileira, cerca de 500 pilotos, totalizando um contingente de 25 mil homens em campo de batalha, único exército latino-americano que lutou na Segunda Guerra Mundial, e em toda a América, o Brasil é o 3º país da América a participar do conflito. Fora a gente, lógico, Estados Unidos e Canadá, né? Aqui foi feita a Batalha da Borracha, né?
um grande esforço interno, não só a borracha para ser cedida aos nossos aliados, né, mas outras matérias-primas também. O país todo se voltou, né, ao esforço de guerra para que os nossos soldados pudessem fazer bonito lá em solo italiano. O Brasil lutou em Montese, Castelnovo, Fornovo, Pisa, sempre com muito destaque, apesar da precariedade que foi o nosso treinamento. O nosso exército, né, bateu recordes em campo de batalha, saímos vitoriosos, né? E isso é fonte de muito orgulho, deveria ser para cada um dos brasileiros, o nosso exército que lutou em prol da democracia contra os regimes nazifascistas na Europa. Bom, só que aqui, né, teve muita gente que questionou a contradição, né, do Brasil ter lutado ao lado dos aliados contra forças do eixo, sendo que o Getúlio Vargas era um ditador com tendências fascistas, né? Como vocês podem ver aí, o Manifesto dos Mineiros, por exemplo, um documento escrito por intelectuais das universidades mineiras que questionavam a ditadura varguista, né? O documento questionava: como o Brasil pode combater regimes nazifascistas se aqui tem um fascista governando? Por conta dessa pressão, né, se avolumou ali setores da classe média, da elite, da imprensa brasileira, que pediam a saída do Getúlio Vargas. Ele tentou manobrar ainda essa pressão através de um conjunto de manifestações de rua chamado de queremismo. Ele pediu que seus apoiadores fossem para a rua com cartaz, né, de queremos Getúlio, para pressionar ali, para mostrar que ele tinha apoio popular, né? Parece muito semelhante com algo que vem acontecendo na atualidade no Brasil, mas não adiantou nada. Pressionado pelo exército, né, que cercou prédios do governo e exigindo a sua renúncia, Getúlio Vargas não tem como resistir a essa pressão que agora também vinha das Forças Armadas, e ele acaba entregando o poder em 1945, ato que põe fim ao Estado Novo Varguista. Beleza, pessoal? Bom, gente, como vocês sabem, né, agora vem a correção de exercícios para que você possa fixar melhor o que você aprendeu sobre o Estado Novo e sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá então, pessoal? Já está aparecendo para vocês aí o primeiro exercício. A Constituição Federal Brasileira de 34, a Segunda da República, manteve a base liberal e democrática da anterior, mas incorporou novidades importantes. Entre elas, olha aí, galera, a resposta correta é a alternativa aí: o direito de voto feminino, a legislação trabalhista, o salário mínimo para os trabalhadores e a criação da justiça eleitoral e do trabalho. Lembra das dicas que eu dei, hein, que era para decorar, que é a Constituição que criou o voto feminino e a legislação trabalhista. Eu sei que quem vê esse exercício em casa, se não tivesse prestando atenção no que eu vou falar agora, ia começar a encher o saco do professor que vos fala, perguntando: professor, por que não pode ser a A? Né? Porque na A tem várias coisas, né, várias características da Constituição de 34. Aí o professor que vos fala vai responder: olha ali, a implantação do sufrágio universal e secreto. Oh, verdade, é correto, né? As mulheres foram integradas nisso, podiam votar, mas sufrágio universal quer dizer todo mundo. E essa Constituição mantinha de fora os analfabetos, por isso que não pode ser a alternativa A. Beleza, pessoal? Então vamos lá. 2. Pode-se afirmar que entre os principais motivos de ter havido uma Assembleia Constituinte para a concepção da Constituição de 34 está... Olha aí, gente, o que eu disse na aula hoje? Quem é que pressionou Getúlio Vargas para sair do poder, criar uma nova Constituição, convocar a Constituinte? Foram os paulistas através da Revolução de 32. Então a resposta correta é a alternativa E, a pressão política advinda da Revolução de 1932. Vamos lá. Façamos a revolução antes que o povo faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 30, promovida pelos interesses. Olha aí, gente. Nós vimos que na República Velha, né, o PRP, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, se revezaram na presidência da República por
por décadas, colocando presidentes que favoreciam os coronéis fazendeiros em suas medidas. Getúlio Vargas era apoiado pelo exército, pelos tenentes, né? Pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba, as chamadas oligarquias dissidentes. Então a chegada do Vargas ao poder em 30 eram de oligarquias que eram contrárias a esse revezamento de São Paulo e Minas na presidência da República. Então a resposta correta é a D de dado, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. Vamos lá então, galera, mais um exercício. Batemos-nos pelo Estado integralista. Queremos a reabilitação do princípio de autoridade, que esta se respeite e faça respeitar-se. Defendemos a família, a instituição fundamental, cujos direitos mais sagrados são proscritos pela burguesia e pelo comunismo. Esse texto, pelas ideias que defende, é provável que tenha sido escrito por... Olha ali a pista, gente. Estado integralista só pode ser a A e B, Ação Integralista Brasileira, que era comandada pelo jornalista Plínio Salgado. Então, alternativa E, Plínio Salgado. Olha aí. O Estado Novo, período que se seguiu ao golpe de Getúlio Vargas, caracterizou-se... Olha, gente, pega lá o que eu expliquei, as principais características, né, do período chamado de Estado Novo, que vai de 37, quando Vargas dá um golpe de Estado e impõe uma nova Constituição, até a sua queda em 45 por pressão das Forças Armadas. A resposta correta é a A, pela centralização política administrativa, eliminação da autonomia dos estados e a extinção dos partidos políticos. Todas essas características mencionadas por mim durante a explicação de hoje. Mais um exercício. Durante a maior parte do Estado Novo, a política externa brasileira pode ser caracterizada por uma... Olha aí a pegadinha, né? Se você não prestar atenção no enunciado, você vai achar que a resposta correta seria a D de dado, né? Subordinação integral aos Estados Unidos e Europa aliada. Porém, você erraria, porque... durante a maior parte do Estado Novo, o Vargas não entrou logo de cara do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eu falei na aula que ele tentou fazer uma política de equilíbrio entre Estados Unidos e Alemanha nazista, até que os Estados Unidos acabaram financiando a CSN e ele tomou partido dos Estados Unidos. Mas até então ele teve uma política pragmática, né, de tentar ali ficar em cima do muro sem deixar claro qual lado ele apoiaria, até que ele tomou partido pelos Estados Unidos. A resposta correta é a A. Orientação pragmática frente aos Estados Unidos e à Alemanha nazista. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais um exercício. Na história da República Brasileira, a expressão Estado Novo identifica... Olha aí como é importante decorar a data, tá vendo? Te ajudaria a responder o exercício. O Estado Novo vai de 37 a 45, então só pode ser a C. O período de 37 a 45, em que Getúlio Vargas fechou o poder legislativo, suspendeu as liberdades civis e governou por meio de decretos-lei. C de camarão é a resposta correta para esse exercício. Vamos lá então, pessoal. Não desanima não, hein? Recuperação da autonomia, reconstitucionalização do país e nomeação do interventor civil e paulista foram reivindicações que marcaram, só pode ser B de bola, né, galera? A reação da oligarquia paulista na Revolução de 1932. Beleza? Então vamos lá, mais um exercício. É correto dizer que o emblema da FEB, Força Expedicionária Brasileira, utilizou em seu uniforme continha a imagem, D de dado, de uma cobra fumando. Esse foi o símbolo que nosso exército ostentou em seu fardamento durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos fatos importantes que contribuíram efetivamente para o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi... Alternativa B de bola, o torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães. B de bola, pessoal. Mais um exercício da nossa maratona. Em agosto de 42, o Brasil declarou guerra à Alemanha, posicionando-se ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Em consequência dessa declaração de guerra, o Brasil organizou aproximadamente 25 mil soldados e enviou-os ao fronte italiano para derrotar tropas alemãs que defendiam posições em regiões montanhosas na Itália. Qual foi o motivo que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha?
A resposta correta, B de bola. O ataque de submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros. Beleza, galera? Olha aí. Como ficaram conhecidas as tropas brasileiras que foram enviadas para lutar no fronte italiano a partir de junho de 44 durante a Segunda Guerra Mundial? Só lembrando, pessoal, o Brasil declarou guerra em 42, mas só em 44 que nossas tropas chegaram na Itália para os combates. A resposta correta, pessoal, é a alternativa C, Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Galera, e aí? Gostou da aula? Procura no YouTube, veja se você vai encontrar uma outra aula com quase 40 minutos de duração entre teoria e exercícios focados no edital da ESA como canal Toda a História. Isso não é para me gabar, não. Isso é para vocês verem a tamanha dedicação que o nosso canal tem a vocês. E em troca eu espero apenas que vocês nos ajudem, dando um likezinho, compartilhando nossas aulas, né? Na semana que vem teremos aí a última aula do nosso curso preparatório, abordando aí os sistemas econômicos da República Brasileira, fechando o edital para posteriormente postar um aulão de revisão que você não vai encontrar em nenhum outro canal da internet. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até a última aula do nosso curso preparatório ESA.